Imagine ser obrigada a se casar com um milionário arrogante que, diante de todos no altar, te humilha dizendo: relaxe, você jamais será tocada por mim. Agora pense em como essa promessa, feita para te ferir, pode se transformar em uma prisão para ele próprio, quando começa a descobrir que a mulher humilde que jurou desprezar é justamente quem vai mudar toda a sua vida. Hoje você vai conhecer a história de Dante e Elisa, um casamento nascido de um contrato sem amor, marcado por orgulho, humilhações, intrigas e segredos, mas também por um sentimento inesperado que nenhum dos dois conseguirá controlar. Fique comigo até o final e descubra como até a mais cruel promessa pode se transformar em algo que nem o coração mais frio é capaz de negar. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. A catedral estava repleta de convidados da alta sociedade. Homens engravatados e mulheres em vestidos exuberantes disputavam os melhores lugares, e o som abafado dos cochichos ecoava como ondas que batiam nas paredes douradas. No entanto, por trás de toda a sofisticação, havia algo de mórbido na atmosfera. Ninguém acreditava naquele casamento. Muitos vinham não para celebrar, mas para assistir à humilhação que todos já previam. No altar, Dante Velázquez mantinha-se ereto, o olhar fixo e impassível. Seus 32 anos carregavam uma aura de autoridade e arrogância que se refletia na forma como mantinha os ombros retos, como se estivesse prestes a fechar um grande negócio. Para ele, era exatamente isso, um contrato. Lembrava-se das palavras do advogado quando o testamento de seu pai fora lido. Para assumir o controle pleno do Império Velázquez, deverá contrair matrimônio antes de completar 33 anos. E, segundo a vontade expressa do falecido, a escolhida será Elisa Monteiro, filha de seu amigo e sócio, como forma de honrar a promessa de gratidão. Aquela cláusula fora como uma prisão. Dante, que sempre acreditara dominar o próprio destino, agora estava sendo forçado a selar uma união que não desejava. Não odiava Elisa, mas a ideia de se casar com uma mulher que jamais escolhera feria seu orgulho. E naquele momento, ao vê-la se aproximar pelo corredor central da igreja, carregando o peso de todos os olhares, apenas reforçou dentro de si a convicção de que esse casamento não passava de uma imposição. Elisa caminhava com passos lentos, segurando o buquê com mãos trêmulas. O vestido branco era simples em comparação com o luxo das convidadas, mas o corte delicado ressaltava sua beleza natural. Para muitos, era justamente isso que despertava desprezo. Não havia extravagância, não havia pedigree social. Apenas uma jovem humilde do interior, agora transformada em protagonista de uma cerimônia que parecia mais uma farsa. Os cochichos corriam pelos bancos como veneno. Olhem só, parece deslocada. Uma camponesa no altar da família Velázquez. Que vergonha! Ele não vai durar muito com ela. Elisa escutava cada palavra como se fossem facas cortando sua pele, mas mantinha a cabeça erguida. Não podia se dar ao luxo de mostrar fragilidade. Quando finalmente chegou ao altar, encontrou os olhos frios de Dante, que não se abaixaram para recebê-la. Ele tomou sua mão, mas o gesto foi mais duro que gentil. Aproximou-se e murmurou, apenas para que ela ouvisse: relaxe, Elisa. Você jamais será tocada por mim. Para mim, isso aqui não passa de um contrato. As palavras caíram sobre ela como um golpe. Seu coração vacilou. As pernas tremeram, mas ela respirou fundo e, em um ato de coragem silenciosa, manteve o queixo erguido. Se Dante esperava lágrimas, submissão ou desespero, não encontrou nada disso. Elisa não seria frágil diante dele nem diante da plateia que aguardava seu fracasso. Rafaela Nogueira, a ex-namorada de Dante, assistia à cena com um sorriso de triunfo. Sabia que a promessa dele de jamais tocar Elisa era sua maior arma. Joana Velázquez, tia do noivo, observava em silêncio, satisfeita com a formalidade cumprida. Para ela, aquele casamento era apenas uma ferramenta para manter os negócios intactos. O padre prosseguiu com a cerimônia, e Dante respondeu às perguntas como se estivesse assinando papéis.
Elisa, apesar da dor, respondeu com voz firme, cada palavra sustentada pela dignidade que aprendera a cultivar desde menina. O momento do beijo chegou, mas Dante apenas inclinou a cabeça em um gesto protocolar. Os cochichos aumentaram, as risadas abafadas ecoaram como socos invisíveis, as alianças foram trocadas. O anel em seu dedo pesava como uma corrente, mas Elisa não abaixou os olhos. Sabia que estava entrando em uma batalha que exigiria muito mais que força. Estava se casando com um homem que não a queria, mas não permitiria que sua alma fosse esmagada pela frieza dele. Quando caminharam juntos pelo corredor central da igreja, ela manteve o passo firme, mesmo com as pernas trêmulas. Dante seguia ao seu lado como se fosse um general após uma vitória amarga. Mas em algum lugar no fundo de seu coração, algo o incomodava. Não conseguia ignorar a forma como Elisa, mesmo humilhada, se mantinha de cabeça erguida. Era como se, sem perceber, tivesse tocado uma corda dentro dele, que jamais deveria vibrar. Na saída, flashes e olhares ainda a seguiam. Elisa segurou o buquê com firmeza, e no silêncio da própria mente, fez uma promessa diferente da que ouvira no altar. Se este é o destino que me foi dado, enfrentarei com dignidade. Ele pode não me querer, mas eu não deixarei de ser quem sou. E assim, entre a frieza do marido e o julgamento da sociedade, nascia um casamento marcado não pelo amor, mas pelo desafio. Um desafio que, em breve, revelaria feridas, conflitos e sentimentos que nenhum contrato poderia conter. A carruagem atravessou os imensos portões de ferro trabalhado, revelando os jardins impecavelmente podados que cercavam a mansão Velázquez. Árvores centenárias ladeavam a entrada, como guardiãs silenciosas daquele império erguido à custa de poder e dinheiro. Elisa, sentada ao lado de Dante, observava tudo em silêncio. Não conseguia evitar a sensação de estar sendo engolida por um mundo que não lhe pertencia. Cada detalhe gritava luxo, sofisticação e exclusividade, palavras que nunca fizeram. Parte de sua vida simples no interior. Dante, ao lado dela, permanecia imóvel. O rosto sério refletia a máscara de frieza que ele já havia escolhido como armadura. Não trocara uma palavra durante todo o trajeto da igreja até a mansão. O silêncio não era apenas desconforto, era um recado claro de distância. Elisa, com o buquê já murchando entre os dedos, percebeu que qualquer tentativa de iniciar conversa seria inútil. Quando a carruagem parou, a grande porta principal foi aberta por uma fileira de empregados. Havia respeito nas expressões, mas também curiosidade e até hostilidade velada. Todos esperavam para conhecer a nova senhora Velázquez. Elisa desceu primeiro, sentindo o peso daqueles olhares sobre si. O vestido simples que usava parecia destoar ainda mais diante do mármore branco da entrada e do tapete vermelho estendido até o interior. Dante foi o último a entrar. Com a voz fria, dirigiu-se a ela. A partir de hoje esta é sua casa. Mas saiba de uma coisa, cada um no seu espaço. Não espere de mim nada além do necessário. Aquela sentença cortou o ar como uma lâmina. Elisa apenas assentiu, sem permitir que a dor transparecesse. Seguiu atrás dele até o imenso salão principal, onde lustres de cristal refletiam a luz em 1000 faíscas. A beleza do lugar não a encantava. Pelo contrário, parecia apenas reforçar o quanto estava deslocada ali. Foi nesse momento que um homem de postura imponente, cabelos grisalhos e expressão bondosa, aproximou-se com uma reverência respeitosa. Bem-vinda, senhora Velázquez. Sou Álvaro, mordomo desta casa. Estarei à sua disposição para o que precisar. Elisa sorriu, grata pela gentileza. Naquele ambiente hostil, o tom caloroso do mordomo soou como uma tábua de salvação. Muito prazer, senhor Álvaro. Sua voz saiu suave, mas firme. Espero não ser um peso para ninguém. O olhar do mordomo suavizou ainda mais. Percebia nela algo que há muito não via naquela mansão. Simplicidade verdadeira. Os primeiros dias foram solitários. Dante mantinha-se distante, trancado em seu escritório ou ausente em compromissos. Elisa, ao contrário,
buscava pequenas formas de ocupar o tempo. Ajudava discretamente na cozinha, trocava palavras gentis com as empregadas, arrumava flores colhidas do jardim em vasos espalhados pela casa. Não era hábito da família Velázquez que a senhora da casa se envolvesse em tais tarefas, mas Elisa não se importava. Para ela, eram esses pequenos gestos que transformavam paredes frias em lar. No início, os empregados a observavam com desconfiança, mas pouco a pouco começaram a perceber que não havia nela arrogância ou superioridade. Elisa os tratava com respeito. Chamava-os pelo nome, agradecia por cada gesto. Até mesmo uma jovem copeira comentou certa noite na cozinha: "Ela é diferente. Não fala conosco como se fôssemos invisíveis." Essas mudanças não passaram despercebidas por Dante. De seu escritório, ouvia risadas vindas da cozinha, passos leves pelos corredores, vozes que antes eram contidas agora soando com mais liberdade. Isso o incomodava, não porque fosse negativo, mas porque não entendia como aquela mulher, que ele via como uma obrigação, conseguia influenciar tanto o ambiente sem esforço. Certa noite, ao atravessar a biblioteca, Dante encontrou Elisa organizando os livros. Ela se virou ao perceber sua presença e, com um sorriso tímido, explicou: "Alguns volumes estavam fora de ordem. Achei que poderia ajudar." Ele deveria ter respondido com frieza, mas ficou em silêncio por alguns segundos, apenas observando a serenidade dela. Havia algo em seus gestos que parecia deslocado daquele mundo de luxo e, ao mesmo tempo, essencial. Limitou-se a um aceno seco antes de se afastar, mas passou o restante da noite irritado com o próprio incômodo. Na madrugada, deitado em sua cama imensa e solitária, Dante encarava o teto escuro. Tentava se convencer de que Elisa era apenas uma intrusa, uma peça necessária para cumprir a cláusula do testamento. Mas a imagem dela sorrindo para os empregados, caminhando entre as flores ou mexendo nos livros da biblioteca, não saía de sua mente. Elisa, em seu quarto separado, também refletia. Sentia-se deslocada, alvo de olhares que ainda a mediam com desprezo, mas havia decidido algo. Não seria esmagada por aquele ambiente hostil. Se precisava viver sob o mesmo teto que Dante, faria isso com dignidade. Não buscaria o amor dele, mas também não aceitaria ser invisível. Assim, pouco a pouco, algo imperceptível começava a se formar entre os dois. Não era ainda amor, tampouco confiança. Era apenas uma rachadura no muro de gelo que Dante erguera ao redor de si. Uma fissura que, cedo ou tarde, se tornaria impossível de ignorar. O convite chegou em uma bandeja de prata, entregue por uma das empregadas da mansão. Elisa abriu o envelope com mãos cuidadosas e leu as palavras formais: "Jantar em família na residência Velázquez. Presença indispensável dos recém-casados." O coração dela se apertou. Não era apenas um jantar. Sabia instintivamente que seria um teste, talvez mais cruel do que a cerimônia de casamento. Na noite marcada, Elisa vestiu-se com o melhor que tinha. Um vestido azul escuro, elegante em sua simplicidade, escolhido com a ajuda de Sr. Álvaro, que a orientara discretamente sobre o ambiente formal que enfrentaria. No espelho, o reflexo mostrava uma jovem de postura ereta, mas os olhos denunciavam a ansiedade. "Você consegue, Elisa", repetiu a si mesma tentando acreditar. A sala de jantar da mansão de Joana era ampla, com paredes cobertas por tapeçarias antigas e um imenso lustre de cristal no centro. A mesa comprida brilhava sob a luz dourada, posta com porcelanas finíssimas e talheres que pareciam mais relíquias do que utensílios. Quando Elisa entrou, todos os olhares se voltaram para ela. O silêncio que se instalou não foi de respeito, mas de julgamento. Joana estava sentada na cabeceira, imponente, envolta em um vestido bordado em pedrarias. Seus olhos percorriam Elisa como se cada detalhe fosse digno de análise. Ao lado dela, Rafaela Nogueira exibia um sorriso venenoso, adornada em vermelho intenso, como se tivesse escolhido a cor de propósito para contrastar com a discrição da nova esposa de Dante. Dante entrou logo atrás de Elisa, cumprimentou os presentes com a frieza habitual e se acomodou à mesa. A tensão era palpável.
Elisa sentou-se em silêncio, sentindo-se um peixe fora d'água em um aquário de predadores. O jantar começou. Os empregados serviam pratos sofisticados, tão distantes da simplicidade da cozinha de sua infância, que Elisa mal conseguia nomear cada item. Tentava acompanhar discretamente o ritmo da refeição, mas logo vieram as provocações. Elisa, minha querida, começou Joana mexendo o chá com gestos calculados. Imagino que seja um grande choque sair de uma vida tão modesta e se deparar com isto. Deve ser difícil até saber qual talher usar, não é? Alguns convidados riram baixo. Elisa respirou fundo, sentindo o rubor subir ao rosto, mas manteve a postura. De fato, senhora Joana, respondeu com serenidade. Não cresci acostumada a tantos talheres, mas aprendi que respeito e bondade valem mais do que qualquer peça de prata na mesa. O silêncio que se seguiu foi pesado. Joana ergueu as sobrancelhas, surpresa com a ousadia, mas não teve tempo de responder. Rafaela tomou a palavra. Dante sempre foi um homem de bom gosto. Está acostumado a mulheres refinadas, acostumadas a este mundo. Imagino que para você seja difícil acompanhá-lo. O sorriso cruel nos lábios de Rafaela ardeu em Elisa como fogo. Por dentro, doía. Mas, por fora, manteve o tom firme. Talvez eu não tenha o refinamento que vocês esperam, mas acredito que a verdadeira grandeza de uma pessoa não está na etiqueta, e sim na forma como trata os outros. A resposta surpreendeu alguns à mesa. Um tio de Dante pigarreou, tentando conter o sorriso. Já Rafaela perdeu por um instante a máscara de segurança. Durante todo o tempo, Dante observava em silêncio. A princípio, pensava em deixar Elisa enfrentar aquilo sozinha. Afinal, ainda via aquele casamento como um peso. Mas ao vê-la resistir com dignidade, algo nele se mexeu. Não suportava admitir, mas começava a sentir uma estranha irritação ao presenciar a forma como Joana e Rafaela a atacavam. A provocação final veio quando Rafaela inclinou-se levemente para a frente, a voz melosa. Dante, diga-nos, não é difícil para você? Afinal, você sempre prezou pela sofisticação. Dante ergueu os olhos lentamente e sua voz cortou o ar como uma lâmina. Basta, Rafaela. O tom grave ecoou pela sala. Elisa é minha esposa e não admitirei que ela seja desrespeitada na frente de ninguém. O impacto foi imediato. Joana cerrou os lábios. Rafaela empalideceu e os demais convidados se entreolharam em silêncio. Elisa, com o coração acelerado, abaixou levemente o olhar para disfarçar as lágrimas que ameaçavam cair. Não chorava de tristeza, mas de surpresa. Nunca imaginara ouvir Dante defendê-la, ainda mais diante de toda a família. O jantar prosseguiu em silêncio desconfortável. Quando se retiraram, Dante caminhava ao lado dela sem dizer nada. Elisa, porém, sentia que algo havia mudado. Pela primeira vez, viu em Dante não apenas o homem frio que a rejeitara no altar, mas alguém que, contra a própria vontade, começava a ceder às rachaduras da muralha que construíra. O jantar em família permanecia vívido na memória de Elisa. Não por causa das farpas de Joana ou das provocações de Rafaela, mas pelo momento em que Dante, diante de todos, ergueu a voz para defendê-la. Não fora uma defesa romântica, tampouco um gesto de ternura. Foi firme, seco, quase protocolar. Mas para ela, que havia se acostumado à indiferença dele, aquilo representava uma centelha. Talvez uma fissura na muralha que ele erguera. Na mansão, os dias seguintes se desenrolaram em silêncio. Dante mantinha o hábito de se refugiar no escritório, cercado de papéis e contratos, como se pudesse se esconder atrás da rotina implacável dos negócios. Elisa, por outro lado, não se deixava paralisar pela frieza. Descobrira em si uma força que nem ela imaginava ter. Decidira que mesmo em um lar que não a queria, faria sua presença valer. Tudo começou com pequenos gestos. Certa manhã, ao passar pelo jardim, notou Augusto, o velho jardineiro, sentado em um banco, tossindo com dificuldade. Elisa se aproximou, sem pensar duas vezes. "O senhor está bem?" perguntou, agachando-se ao lado dele. O homem sorriu, constrangido. "É só essa tosse, senhora. Coisa de idade."
Elisa correu até a cozinha e voltou minutos depois, com um chá fumegante em uma caneca simples. Sentou-se ao lado do jardineiro e o incentivou a beber. Ficaram ali conversando por longos minutos. Era um gesto banal, mas que transformou a manhã daquele homem. Da varanda do segundo andar, Dante observava a cena. Não sabia ao certo por que parara para olhar. Talvez esperasse ver Elisa tropeçar em sua ingenuidade. Talvez quisesse confirmar que ela não passava de uma jovem deslocada. Mas o que viu foi diferente. Uma mulher que, em meio ao luxo, não esquecia o valor da compaixão. Esse detalhe o incomodou profundamente. Outra noite, ao voltar exausto de uma reunião, Dante encontrou seu escritório diferente. Pilhas de papéis estavam organizadas, os livros na estante haviam sido realinhados, e sobre a mesa repousava um pequeno arranjo de flores brancas, frescas, colhidas do jardim. Elisa surgiu na porta hesitante. Eu espero que não se incomode. Só achei que o ambiente poderia ficar mais agradável. Dante deveria ter respondido com frieza, mas permaneceu alguns segundos, em silêncio, observando o contraste do ambiente antes e depois do toque dela. Limitou-se a um aceno, mas carregou a imagem consigo até o sono. O gesto mais marcante, no entanto, veio dias depois. Elisa entrou na cozinha enquanto a cozinheira preparava o jantar. Sorriu e pediu permissão para ajudar. A cozinheira, surpresa, riu da ideia de ver a senhora da casa mexendo em panelas, mas acabou cedendo. Elisa preparou um ensopado de legumes, simples e caseiro. Naquela noite, entre pratos sofisticados preparados pela equipe, Dante encontrou em sua mesa um prato diferente. Ao provar, estacou. O sabor trouxe de volta memórias de sua infância, quando sua mãe preparava exatamente aquele ensopado em dias frios. Eram lembranças que ele não visitava há anos, trancadas por trás da couraça de homem de negócios. Elisa o observava discretamente e explicou. Li em uma entrevista antiga que esse era seu prato favorito. Achei que gostaria de provar novamente. Ele desviou o olhar desconfortável. Não precisava se dar a esse trabalho. Eu sei. Ela sorriu com delicadeza. Mas às vezes as coisas simples são as que mais aquecem a alma. A frase ficou ressoando dentro dele por muito mais tempo do que gostaria. Numa tarde chuvosa, a energia elétrica da mansão caiu. Elisa caminhava pelos corredores escuros com uma caixa de velas. Na sala principal, ajoelhava-se para acendê-las quando Dante entrou, segurando uma lanterna. O cabelo solto caía sobre os ombros, iluminado pelo brilho tremeluzente da chama. A cena simples parecia pintada em um quadro. Ele se aproximou sem perceber o quanto seus passos estavam lentos. Deixe-me ajudar, disse, protegendo com a mão a chama contra o vento que entrava pela janela. Seus dedos tocaram os dela de leve e ambos estremeceram. Os olhares se encontraram. Por um momento, o tempo parou. Dante sentiu a respiração acelerar, o coração bater em descompasso, como se estivesse prestes a cometer um erro irreparável. Os lábios dele chegaram a se mover, prontos para romper a distância. Mas, num ímpeto de autopreservação, ele se afastou bruscamente. Naquela noite, deitado em sua cama, Dante revivia a cena. Estava furioso, não com Elisa, mas consigo mesmo. A promessa feita no altar, jamais tocá-la, agora o sufocava. O gelo que sempre o protegera começava a se derreter, e ele temia não ser capaz de deter a avalanche que viria depois. Elisa, em seu quarto, também se lembrava do instante em que os dedos se tocaram. Não havia ódio em seus pensamentos, apenas confusão. Sabia que aquele homem estava em guerra com o próprio coração, mas no fundo, intuía que essa guerra não duraria para sempre. O convite para o baile beneficente chegou em papel dourado, com letras em relevo e selado com o brasão dos Velázquez. Elisa o segurou com cuidado, como se fosse algo frágil demais para suas mãos. Nunca havia estado em um evento de tamanha grandiosidade, e a simples ideia já a deixava inquieta. Dante, ao contrário, encarou o envelope como mais uma obrigação em sua extensa lista de compromissos sociais. Vamos juntos, disse ele sem emoção. É importante para a família. Elisa apenas assentiu. Não havia escolha.
Na noite do baile, os portões do clube aristocrático estavam repletos de carruagens e automóveis luxuosos. O salão cintilava sob lustres de cristal, com mesas ornamentadas de flores importadas e música clássica ao fundo. O ambiente parecia saído de um sonho, ou de um pesadelo, dependendo de quem o observasse. Elisa caminhava ao lado de Dante, usando um vestido creme simples, mas elegante, escolhido novamente com a ajuda de Sr. Álvaro. Apesar do esforço, sentia-se deslocada em meio às joias extravagantes e vestidos que reluziam como estrelas. Os olhares não demoraram. Alguns a examinavam como se fosse uma curiosidade exótica, outros com desdém. Elisa sustentava a postura ereta, lembrando-se de sua promessa silenciosa. Não se deixaria esmagar. Foi Rafaela quem se aproximou primeiro. Seu vestido vermelho destacava-se entre a multidão e o sorriso venenoso nos lábios denunciava sua intenção. Elisa, querida, começou, erguendo a taça de champanhe. Admiro sua coragem. Poucas mulheres aceitariam estar em um lugar onde claramente não pertencem. As risadinhas abafadas de algumas convidadas ecoaram como dardos invisíveis. Elisa respirou fundo, mantendo a calma. Talvez eu realmente não pertença a este lugar, Rafaela, mas sei quem eu sou. E isso basta. A resposta deixou Rafaela sem palavras por um instante. Mas logo o jogo prosseguiu. Outro convidado, um jovem empresário, aproximou-se e, olhando para Elisa, comentou: Dante, sua esposa é encantadora, não é apenas bonita, tem uma presença que ilumina o salão. As palavras foram sinceras, mas atingiram Dante como uma flecha. O ciúme surgiu repentino, queimando-o por dentro. Seus olhos se estreitaram e, por um instante, esqueceu-se da promessa que fizera a si mesmo. Como ousava aquele homem elogiar Elisa daquela forma? Como ousava vê-la de um jeito que ele próprio vinha tentando negar? Enquanto lutava com o próprio incômodo, Rafaela lançou mais uma de suas farpas. Quem diria, Dante? Você, sempre tão exigente, agora ao lado de alguém tão simples. Foi nesse momento que Dante perdeu a paciência. Chega, Rafaela. Sua voz grave cortou o salão, chamando a atenção de todos. Elisa é minha esposa, e não admitirei que seja desrespeitada por ninguém. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As damas engoliram em seco, os homens desviaram os olhares e Rafaela recuou, ferida no orgulho. Elisa, imóvel, sentiu o coração disparar. Não era apenas a defesa pública que a surpreendia, mas a intensidade com que Dante dissera aquelas palavras. Pela primeira vez, ela se sentiu realmente vista. Minutos depois, Dante a conduziu para um corredor lateral, longe dos olhares curiosos. Seu semblante era duro, mas seus olhos revelavam um turbilhão. Você não deveria deixar que zombem de você dessa forma, disse a voz baixa, quase áspera. Elisa ergueu o olhar, firme, mesmo com o coração acelerado. Eu não pedi que me defendesse, Dante. Posso me defender sozinha. Ele se aproximou um passo. O rosto dele estava tão perto que Elisa podia sentir a respiração quente roçar sua pele. Sua mão, quase contra a vontade, ergueu-se e tocou de leve o rosto dela. O gesto foi intenso, íntimo, inesperado. O mundo pareceu desaparecer. E por um instante, os dois ficaram presos apenas um no olhar do outro. Os lábios dele se moveram como se fosse beijá-la. Elisa fechou os olhos, sentindo o coração explodir no peito. Mas, de repente, Dante recuou bruscamente, afastando-se como se tivesse sido queimado pelo próprio desejo. Isso não pode acontecer, murmurou, virando-se de costas. Elisa permaneceu ali, com os olhos marejados, não de tristeza, mas de confusão. Pela primeira vez, tinha certeza de que o homem frio ao seu lado não era apenas arrogância. Havia uma batalha acontecendo dentro dele, e ainda que Dante tentasse negar, a fissura em sua muralha de gelo estava aberta e se expandia a cada dia. Naquela noite, ao voltar para a mansão, o silêncio entre eles já não era o mesmo. Não era vazio, nem indiferente. Era carregado de tudo aquilo que ainda não havia sido dito, mas que pulsava, incontrolável, sob a superfície.
O baile havia ficado para trás, mas o que ocorrera no corredor lateral ainda queimava em Dante e Elisa como brasas vivas. O quase beijo, o toque breve em seu rosto, a confissão velada de que havia algo ali que não podia ser ignorado. Desde então, o silêncio entre eles carregava outro peso. Já não era o vazio indiferente de antes, era denso, vibrante, como se cada olhar roubado fosse uma batalha travada em silêncio. Poucos dias depois, Dante recebeu uma convocação de negócios, uma reunião estratégica com investidores estrangeiros em uma cidade litorânea. Era um encontro importante demais para ser negligenciado, e Joana fez questão de lembrar que Elisa deveria acompanhá-lo. É hora de sua esposa aprender o que significa ser uma Velázquez em público, dissera, com um sorriso calculado. Dante não discutiu. Por mais que detestasse a ideia, sabia que negar seria abrir espaço para novas críticas. A viagem começou em silêncio. Dentro do carro, a paisagem corria pela janela, e Elisa mantinha o olhar fixo no horizonte. Dante, ao lado dela, fingia concentrar-se em relatórios exibidos no tablet, mas vez ou outra, seu olhar se desviava para o reflexo dela no vidro. O cabelo caía em ondas delicadas sobre os ombros e havia algo de sereno em sua postura que o desconcertava. Irritou-se consigo mesmo por se perder em tais pensamentos. No hotel luxuoso à beira-mar, acomodaram-se em quartos separados conforme a decisão dele. Elisa não contestou, embora no fundo sentisse um aperto. Para ela, cada gesto de distância era como um lembrete de que não deveria esperar nada além de frieza. Mas o coração traidor lembrava-se das mãos dele segurando seu rosto dias antes, do olhar ardente que quase a consumira. Na manhã seguinte, enquanto Dante passava horas em reuniões, Elisa passeou pelos jardins do hotel, descobriu um espaço repleto de flores tropicais coloridas e se agachou para recolher galhos caídos, ajeitando-os como se cuidasse de um jardim particular. Estava tão concentrada que não notou Dante, que havia terminado uma reunião mais cedo e a observava à distância. Por um instante ele esqueceu o peso dos contratos e do império. Apenas ficou parado encarando a cena. Elisa, com o vestido leve esvoaçando ao vento, os cabelos soltos refletindo a luz do sol, e um sorriso pequeno e genuíno ao tocar cada pétala. Um nó se formou em sua garganta. Aproximou-se devagar, a voz mais suave do que pretendia. Não precisa fazer isso. Há jardineiros pagos para cuidar de cada detalhe. Ela ergueu os olhos e respondeu com calma. Eu sei. Mas às vezes gosto de colocar as mãos na terra. Faz lembrar quem eu sou. A frase o atingiu em cheio. Como alguém conseguia manter a própria essência em meio a tanto luxo sufocante. Dante desviou o olhar, desconfortável com a sensação de que cada palavra dela desmontava suas defesas. Naquela noite, durante um jantar com investidores, Elisa voltou a surpreendê-lo. Não falava de negócios, não ostentava conhecimento sobre cifras ou investimentos, mas escutava cada palavra com atenção genuína. Respondia quando lhe dirigiam perguntas, sempre com educação, sempre com doçura. Não havia arrogância em sua postura, apenas sinceridade. E de algum modo, isso conquistava até os mais céticos. Dante, acostumado a ver reuniões como jogos de poder, se pegou observando-a com orgulho silencioso. Quando voltaram ao hotel, o clima estava carregado. O silêncio não era de distância, mas de tensão. Nos corredores, Elisa tropeçou levemente em um tapete. Dante, instintivamente, a segurou pela cintura. O corpo dela colou-se ao dele, e de repente, o ar tornou-se irrespirável. Elisa ergueu os olhos, e seus rostos ficaram a centímetros de distância. O coração dela batia descompassado, e Dante sentia como se tivesse perdido o controle de si mesmo. Sua mão permaneceu firme na cintura dela, e seus olhos ardiam com uma intensidade que ele não conseguia mais esconder. Dante, ela murmurou, a voz quase um sussurro. Ele não respondeu, apenas manteve o olhar preso ao dela, cada fibra do seu corpo clamando para romper a barreira final. Aproximou-se mais, até que seus lábios roçaram levemente os dela.
E foi então que percebeu algo que o desarmou por completo. O corpo dela tremia, não de medo, mas de inexperiência. O olhar inocente de Elisa revelava a verdade. Nunca havia sido tocada por outro homem. O impacto foi devastador. Dante afastou-se bruscamente, como se tivesse levado um choque. Levou a mão à própria nuca, respirando fundo, sentindo a culpa e o desejo misturarem-se de forma avassaladora. Você... começou, mas parou. Não conseguia dizer. Elisa, confusa, apenas baixou os olhos. Sentia vergonha por sua própria vulnerabilidade, mas também uma estranha esperança pelo desejo que vira nos olhos dele. Naquela noite, deitado sozinho em sua cama de hotel, Dante não conseguiu dormir. Revivia o instante em que quase a beijara, o tremor inocente em suas mãos, a pureza revelada em seus olhos. A promessa feita no altar agora soava como uma corrente sufocante. Pela primeira vez em anos, o homem frio e calculista temia não conseguir se controlar. O retorno à mansão Velázquez não trouxe alívio para Dante, muito menos para Elisa. O silêncio entre eles havia mudado de natureza. Não era mais indiferente, era carregado de expectativa, de lembranças não resolvidas. Desde o instante no hotel em que Dante quase cedeu ao desejo, ambos sabiam que a distância que tentavam preservar estava prestes a desmoronar. Naquela noite, o céu de São Paulo desabava em tempestade. Raios cortavam o horizonte e trovões faziam as janelas da mansão tremer. Elisa estava na sala principal, acendendo velas para iluminar o espaço escuro depois da queda de energia. O cabelo caía solto sobre os ombros e o vestido leve realçava sua fragilidade e, ao mesmo tempo, sua firmeza. Dante a encontrou ali. Trazia uma lanterna em mãos, mas ao vê-la ajoelhada diante da lareira, com a chama da vela tremulando contra sua pele delicada, parou. Por alguns segundos, esqueceu-se do mundo. A cena parecia tirada de um quadro que jamais saíra de sua mente. Simplicidade e força em uma só figura. Elisa ergueu o olhar, surpresa com a presença dele. Eu achei que deveria iluminar um pouco o ambiente. Sua voz soava calma, mas havia um nervosismo sutil em cada sílaba. Dante caminhou até ela, lentamente. O som da chuva pesada do lado de fora tornava o silêncio entre eles ainda mais intenso. Quando se aproximou, estendeu a mão para protegê-la da chama instável. Os dedos se tocaram por acidente e ambos estremeceram. Por um instante, os olhos se encontraram. Dante viu não apenas a inocência, mas também a coragem que Elisa carregava. Não havia ouro, nem status, nem contratos que pudessem explicar aquela força. E foi então que percebeu. Não se tratava apenas de desejo. Ela havia conquistado um espaço dentro dele que nenhuma promessa poderia conter. Dante, ela murmurou, a voz baixa, quase suplicante. Ele respirou fundo. O peso da promessa feita no altar ecoava como correntes quebrando em sua mente. Relaxe, você jamais será tocada por mim. Como pôde dizer isso? Como pôde negar a si mesmo por tanto tempo? Com um gesto firme, aproximou-se de uma vez, segurando o rosto dela entre as mãos. O beijo que se seguiu foi intenso, ardente, mas também carregado de vulnerabilidade. Não era apenas paixão reprimida, era a liberação de meses de luta interna. Elisa correspondeu com a mesma intensidade, sentindo seu coração explodir em cada batida. Por um instante, esqueceu-se das humilhações, do contrato, da frieza. Ali, nas mãos dele, existia apenas a mulher que finalmente era vista, desejada e amada. Dante a envolveu nos braços, puxando-a contra o peito, como se tivesse medo de perdê-la. Quando os lábios se afastaram, encostou a testa na dela, respirando ofegante. Eu menti, Elisa. Sua voz era um sussurro rouco. No altar, prometi nunca tocá-la. Mas essa foi a maior mentira da minha vida. As lágrimas brotaram nos olhos dela, não de tristeza, mas de libertação. Tocou o rosto dele com delicadeza. Eu nunca pedi nada de você. Só queria ser tratada como alguém que importa. Ele fechou os olhos, sentindo o peso das palavras.
Aquela mulher que entrara em sua vida como uma obrigação, agora era tudo o que seu coração desejava. O resto da noite foi marcado por entrega, não apenas física, mas emocional. Dante, que sempre se escondia atrás da máscara de arrogância, mostrou-se vulnerável. Cada gesto, cada toque, era uma confissão silenciosa de que havia perdido a batalha contra si mesmo. Elisa, pela primeira vez, se sentiu verdadeiramente amada. Não era mais a intrusa, a camponesa deslocada. Era a mulher que havia quebrado o gelo do coração de Dante Velázquez. Ao amanhecer, a chuva cessara e a mansão estava mergulhada em uma calmaria incomum. O sol tímido invadia os corredores através das cortinas, iluminando o casal que ainda repousava no sofá da sala. Elisa tinha a cabeça apoiada no ombro dele, e Dante, acariciando seus cabelos, percebeu que algo havia mudado para sempre. Não havia como voltar atrás. Não havia como fingir que nada acontecera. Podia até tentar recuperar a frieza, mas já sabia que não seria capaz. O orgulho ainda lutava dentro dele, mas o amor começava a vencer. E essa constatação o assustava e, ao mesmo tempo, o libertava. Os dias que se seguiram àquela noite de entrega foram diferentes, ainda que Dante tentasse fingir o contrário. No café da manhã, já não havia apenas silêncio gélido entre eles, mas olhares furtivos que diziam mais do que qualquer palavra. Elisa sorria discretamente ao notar que ele demorava um pouco mais para sair da mesa, como se buscasse sua presença, mesmo sem admitir. Mas logo, a máscara voltava. Dante falava pouco, mergulhava em compromissos e se escondia atrás de relatórios e reuniões. Para Elisa, isso era confuso. Havia sentido a paixão e o carinho nos braços dele, mas agora parecia que Dante tentava apagar o que viveram. Era como se o orgulho ainda travasse uma batalha contra o amor nascente. Por mais que sua dignidade a mantivesse firme, a dúvida corroía seu coração. Teria sido apenas uma fraqueza momentânea dele? Joana, sempre atenta, percebeu a mudança no ar. Observava Elisa com olhos de águia e já intuía que algo havia acontecido entre os dois. Para ela, era intolerável que a jovem simples pudesse conquistar espaço em um ambiente que, segundo acreditava, não lhe pertencia. Rafaela, por outro lado, ardia em ciúmes. Não suportava a ideia de que Dante pudesse nutrir sentimentos por Elisa. Juntas, tia e ex-namorada formaram uma aliança perigosa. Em uma tarde, Elisa foi convidada para um chá na casa de Joana. A princípio pensou em recusar, mas Sr. Álvaro a aconselhou. Senhora, às vezes precisamos enfrentar as feras de frente. Acredite, sua calma é mais poderosa do que as palavras delas. Elisa foi. No salão perfumado com rosas brancas, encontrou Joana e Rafaela já à espera, ambas com sorrisos carregados de malícia. O chá foi servido e as provocações começaram. Elisa, minha querida, disse Joana, mexendo a xícara com elegância artificial. Não se iluda. Homens como Dante podem se distrair por um tempo, mas jamais se entregam de verdade. Você é uma passagem, não o destino. Rafaela completou, os olhos brilhando de crueldade. Exato. O coração dele sempre encontrará o caminho de volta para quem realmente fala a mesma língua. Você sabe, alguém como eu. As palavras foram veneno. Elisa manteve a postura, mas por dentro sentia-se ferida. Quando voltou à mansão naquela noite, estava mais silenciosa do que nunca. Dante percebeu de imediato, mas não perguntou. A frieza era sua forma de lidar com sentimentos que não dominava, e essa distância apenas aumentava as dúvidas de Elisa. A prova final veio em uma noite de gala, promovida pela alta sociedade paulistana. Dante levou Elisa ao evento, e, como de costume, Rafaela estava lá. Bela, deslumbrante e perigosa. Em determinado momento, aproximou-se dele diante de todos. Dante, você se lembra de como era quando estávamos juntos? Disse insinuante. De como éramos um casal admirado. Elisa estava próxima o suficiente para ouvir. O coração dela se despedaçou. Não importava que Dante tivesse se afastado de Rafaela. Ouvir aquelas palavras foi o suficiente para reacender as inseguranças plantadas no chá de Joana. Durante todo o trajeto de volta, permaneceu em silêncio. Dante, inquieto,
Sentia a distância crescer entre eles como um abismo. Ao chegarem à mansão, Elisa finalmente falou. Sua voz era firme, mas embargada pela dor. Eu não deveria ter acreditado. Achei que algo havia mudado, mas estava enganada. Dante tentou falar, mas ela ergueu a mão. Não precisa me dizer nada. Já entendi meu lugar. Virou-se e caminhou para o quarto, deixando-o imóvel no corredor, como se tivesse levado um golpe invisível. Dante passou a noite em claro, lutando contra o orgulho e a verdade que já não podia negar. Na manhã seguinte, tomou uma decisão. Convocou uma reunião na mansão diante de Joana, Rafaela e outros familiares. Elisa foi chamada sem entender. No centro do salão, Dante se levantou e falou, a voz firme como nunca. Este casamento começou como uma cláusula do testamento de meu pai. Eu mesmo disse no altar que jamais tocaria em Elisa. Fez uma pausa e a encarou com intensidade. Mas hoje reconheço, aquela foi a maior mentira da minha vida. Os convidados prenderam a respiração. Dante prosseguiu. Elisa não é minha obrigação, é minha escolha. É o amor da minha vida, e não permitirei que ninguém a trate como intrusa nesta família. O impacto foi devastador. Joana franziu o senho. Rafaela saiu da sala em fúria, mas nada pôde apagar o momento. Elisa, emocionada, deixou as lágrimas correrem livremente. Pela primeira vez, Dante não apenas a defendera, mas a assumira diante de todos, colocando seu orgulho de lado. Naquela noite, sozinhos, ele segurou suas mãos e murmurou, o orgulho quase me fez perder você, mas não vou repetir esse erro. Eu amo você, Elisa. Ela sorriu entre lágrimas, sentindo o coração finalmente em paz. Naquele instante, a batalha contra o orgulho de Dante estava vencida, e o amor enfim podia florescer sem barreiras. Meses haviam se passado desde a noite em que Dante se ergueu diante da família Velázquez e declarou que Elisa não era mais uma obrigação, mas sua escolha. A partir daquele momento tudo mudou. A mansão, antes fria e silenciosa, começou a se transformar em um verdadeiro lar. Não foi uma mudança repentina, mas lenta, construída a cada gesto, a cada decisão em que Dante escolhia derrubar um tijolo do muro de orgulho que erguera ao longo da vida. Elisa, com sua calma e delicadeza, ajudou a preencher os espaços vazios. Não o fez impondo sua presença, mas oferecendo aquilo que sempre tivera de mais valioso, sua simplicidade e generosidade. Os empregados que antes a observavam com desconfiança, agora a viam como uma senhora bondosa, alguém que os chamava pelo nome, que se preocupava com suas famílias e que fazia questão de estar presente em detalhes que ninguém antes percebia. Até Joana, embora ainda relutante, passou a medir melhor as palavras. Já Rafaela, incapaz de aceitar a derrota, afastou-se de vez do círculo dos Velázquez. No jardim da mansão, uma grande tenda branca havia sido erguida naquela manhã. Sobre as mesas, flores claras enfeitavam discretamente o ambiente, e poucos convidados se acomodavam em cadeiras alinhadas. Não era uma cerimônia grandiosa como a do casamento inicial, cercada de curiosos ávidos por espetáculo. Era algo íntimo, reservado, pensado por Dante para ser verdadeiro. Ele decidira renovar os votos de casamento, mas dessa vez sem contratos, sem cláusulas, sem promessas vazias. Elisa surgiu com um vestido leve de renda, delicado como ela mesma. O cabelo solto caía em ondas suaves sobre os ombros e havia um brilho em seus olhos que falava de felicidade e paz. Quando caminhou até Dante, a respiração dele falhou por um instante. Podia ser um homem de negócios, um herdeiro poderoso, mas diante dela não passava de alguém vulnerável, profundamente apaixonado. Ele segurou suas mãos e começou a falar. A voz, firme, carregava emoção em cada sílaba. Elisa, no altar, eu disse que jamais a tocaria. Essas palavras foram a maior mentira que já disse na vida. Porque mesmo sem admitir, desde o primeiro momento você tocou algo em mim. Algo que nem eu sabia que existia. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela não desviou o olhar. Dante prosseguiu, sem tirar os olhos dos dela. Hoje, diante de todos que importam, faço a única promessa que vale. Jamais deixarei de amar você.
Jamais deixarei de lutar por nós. Elisa sorriu através das lágrimas. Sua voz suave se ergueu em resposta. Eu também prometo, Dante. Prometo que mesmo quando o mundo parecer contra nós, jamais deixarei de acreditar em você. Um silêncio emocionante pairou sobre os presentes. Sr. Álvaro, discreto ao fundo, deixou escapar um sorriso orgulhoso, como um pai que via seu filho finalmente escolher o caminho certo. O beijo que se seguiu não foi protocolar, como o do casamento inicial. Foi profundo, verdadeiro, a fusão de dois corações que haviam atravessado o deserto do orgulho e do preconceito para, enfim, encontrarem-se no oásis do amor. Quando se afastaram, Dante puxou Elisa para um abraço apertado, como se quisesse gravar aquele momento na eternidade. O sol filtrava-se pelas flores e pela tenda branca, e o vento suave parecia aplaudir o casal. Elisa sabia que ainda enfrentariam desafios, que o mundo da alta sociedade continuaria a julgá-la. Mas agora isso já não importava. Dante estava ao seu lado, não como imposição de um testamento, mas como escolha do próprio coração. E pela primeira vez desde o dia em que ouvira a frase cruel no altar, Elisa sentiu que podia respirar livremente. Porque agora havia uma nova promessa, verdadeira e indestrutível, a de um amor que não nascia de contratos, mas de entrega. Assim, sob o céu claro daquela manhã, Dante e Elisa selaram não apenas um casamento, mas um destino compartilhado. E desta vez, não havia espaço para dúvidas. Jamais deixariam de se amar. No fim, o que começou como um contrato frio e uma promessa cruel, revelou-se uma jornada de descoberta. Dante, o homem que acreditava que poder e orgulho eram suficientes para sustentar sua vida, encontrou em Elisa a força mais desarmante de todas, a simplicidade do amor verdadeiro. E Elisa, a jovem que entrou na mansão com o peso do desprezo nos ombros, mostrou que dignidade e bondade podem ser armas mais poderosas que qualquer riqueza. Juntos, provaram que até as paredes mais frias podem ser aquecidas quando dois corações escolhem se entregar sem reservas. O amor deles nasceu da imposição, cresceu entre provações e floresceu na rendição. Não foi feito de perfeição, mas de erros, perdão e coragem. E é justamente isso que o torna eterno. Porque quando um homem abre mão do orgulho e uma mulher não deixa que a dor apague sua essência, o destino se curva diante da verdade. Não há contrato capaz de criar amor, mas também não há barreira capaz de destruí-lo quando ele finalmente acontece. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta "Gostei" aqui embaixo para eu saber que você está junto comigo.